Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar desse clássico do libertarianismo aqui, que é a Anatomia do Estado, do Murray Rothbard. Eu recebi essa edição aqui da Vide Editorial, que é uma editora parceira. É uma edição bem pequena, bem tranquila, tem uma diagramação bem tranquila também, algumas notas de rodapé. E eu achei uma leitura bem fluida, bem tranquila mesmo, li em uma tarde. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o Estado na perspectiva do libertarianismo, do anarcocapitalismo, eu recomendo realmente que você leia este pequeno tratado aqui do anarcocapitalismo, que é Anatomia do Estado. Bom, primeiro de tudo eu queria deixar claro aqui que eu não sou anarcocapitalista, eu não sou libertária. Eu diria que eu sou uma anarcomonarquista, mas brincadeiras à parte, eu me considero conservadora. Especialmente porque eu me considero contra qualquer tipo de revolução, qualquer tipo de modificação de regime que seja necessário derramamento de sangue, especialmente, qualquer tentativa de modificar a sociedade, de criar uma sociedade de uma forma artificial. E tudo isso que envolve revolução é algo que eu não concordo. Por isso que eu me identifico muito com o movimento conservador, mas eu também entendo muito essa questão de ser um anarcocapitalista, de entender o Estado como simplesmente uma forma autoritária de expoliação. E até concordo em vários pontos com o anarcocapitalismo, mas discordo em vários outros. Por isso que eu busco realmente ler sobre o assunto, também me entender melhor nesse processo, claro, porque a gente pode mudar de ponto de vista durante a vida tranquilamente, por isso que a gente tem que sempre buscar ler outras perspectivas e outros autores que a gente não concorde tanto inicialmente, por isso que eu decidi ler então a Anatomia do Estado e vou trazer aqui os conceitos que são trazidos nesse livro e também um pouco do meu ponto de vista, porque é meio que inevitável que eu não coloque o que me faz questionar o anarcocapitalismo ou o libertarianismo com base nesse livro aqui. E bom, o primeiro capítulo desse livro vai falar sobre o que o Estado não é. A ideia do livro justamente é então trazer o conceito de Estado, os problemas do Estado, e ele vai começar dizendo aqui que o Estado não é uma reunião consensual de pessoas. Ele é necessariamente algo que vem de fora, algo externo. Não é como dizem os contratualistas Rousseau e Locke, enfim, que é um contrato social, é a sociedade estabelecendo o Estado, esse nascimento natural do Estado que a gente estuda. O Estado é algo que vem da coerção, necessariamente, ele sobrevive da coerção. Por isso ele vai definir o Estado aqui, neste primeiro capítulo, que é bem curtinho, e ele fala muito, e me lembrou bastante o Cântico da Ayn Rand, inclusive, sobre não existir esse nós. Nós não somos uma família estatal, isso não existe. Existem pessoas que fazem associações livres, associações consensuais, e o Estado não é uma delas. Então ele vai dizer que o Estado é aquela organização da sociedade que busca manter um monopólio do uso da força e da violência em uma determinada área territorial. Ou seja, o cerne do Estado, para Rothbard, é a coerção. Ele sobrevive graças à coerção. E aí ele já passa no capítulo 2º a explicar o que é o Estado. E para isso, ele vai pegar um conceito de um sociólogo aqui, o Franz Oppenheimer, alemão, obviamente, que tem dois meios de adquirir alguma coisa. Seria por meio da produção e por meio do confisco. O ser humano passou todas as fases históricas da vida humana com base nessas duas formas de obter algo. Primeiro, pela produção, que seria usar a energia humana para modificar alguma coisa da natureza e criar alguma coisa. E a segunda é por meio do confisco, por meio do roubo e por meio da repressão de povos, né? Pela conquista de outros povos, conquista de outras pessoas. Esse é o segundo meio. E para o Rothbard e também para o Oppenheimer, seria essa a única forma que o Estado sobrevive, a forma de confisco. Porque afinal, as formas que o Estado tem de sobreviver seriam sempre confisco, principalmente por meio dos impostos, por meio dos tributos. Aqui já tem um conceito que eu identifico que discorda um pouco. Ele vai falar que deve estar claro que o uso pacífico da razão e da energia na produção é o caminho natural para o homem, o meio para a sua sobrevivência e prosperidade nessa terra.
Eu não acho que seja o meio natural, eu acho que justamente a coerção é o meio natural do homem, porque afinal as tribos, esses movimentos iniciais de Estado, de sociedade, enfim, eles começaram quando se descobriu essa capacidade de fazer as coisas por meios consensuais e essa força produtiva, esse meio produtivo realmente que não seja pela coerção. Mas desde o início dos tempos, o que a gente via era justamente esse instinto do homem de sobrevivência, muito mais de roubar do outro, de obter do outro, especialmente de conseguir antes do outro. Isso eu acho que é até animalesco, a gente vê nesse aspecto mais selvagem do homem essa questão. E aí eu não sei se aqui ele quis dizer natural, porque ele até coloca natural entre aspas, natural no sentido de que a gente deve buscar esse meio, porque é o meio correto, ou natural de que realmente é natural do homem. E aí se for natural pelo meio correto, eu concordo, mas se for algo que ele considera inerente ao homem, eu realmente discordo desse ponto. E aí ele vai citar novamente o sociólogo Oppenheimer para explicar mais uma vez o que é o Estado, porque afinal a gente está nesse capítulo aqui trazendo novamente esse conceito de Estado. E o Estado seria a sistematização do processo predatório sobre um determinado território, pois o crime é, no máximo, esporádico e incerto. O parasitismo é efêmero e a ligação parasítica e coerciva pode ser cortada a qualquer momento por meio da resistência das vítimas. Então, o Estado provê um canal legal, ordenado e sistemático para a predação da propriedade privada. E é sempre assim que ele sobrevive. E é um ponto muito importante aqui, que está no libertarianismo, é que para isso ele garante uma provisão certa, segura e relativamente pacífica para a casta parasítica da sociedade. Então, da mesma forma que o marxismo vê a luta de classes, o libertarianismo vê a luta entre o Estado e a sociedade, entre as pessoas, entre o indivíduo, especialmente, porque existe uma casta dominante e uma casta dominada. E aí, na perspectiva marxista, nós temos o capitalista e o proletário, e na perspectiva libertária, a gente tem o Estado e o indivíduo. É a mesma relação, e isso também é uma coisa que o conservadorismo discorda, e necessariamente eu também vou discordar por conta disso. Bom, o terceiro capítulo já fala sobre como o Estado se eterniza, e aqui a gente tem esse fato necessário de que, para se perpetuar no poder, qualquer governo, não apenas o governo democrático, deve ter o apoio da maioria de seus súditos. E aí o Estado vai se perpetuar justamente fazendo com que as pessoas considerem ele inevitável, necessário ou algo realmente natural, digamos assim. O Estado seria uma coisa natural do homem. E nesse capítulo ele também vai trazer muito o conceito do intelectual como necessário para isso, porque ele considera que as massas vão seguir o que o intelectual vai falar. Ele vai falar aqui na página 28 que as massas de homens não criam suas próprias ideias ou de fato pensam com essas ideias de forma independente. Elas seguem passivamente as ideias adotadas e disseminadas pelos grupos de intelectuais. Os intelectuais são, portanto, os formadores de opinião na sociedade. Porque, novamente, o libertarianismo vai desconsiderar aquilo que o conservadorismo coloca tanto em foco, que é o costume. É aquilo que é criado por meio de muitos movimentos históricos e permanece, são as instituições que aí o conservadorismo considera tão importante, considera necessário conservar. E aqui a gente tem um ponto de vista diferente, falando sobre isso de que a massa de homens não cria nada. O que é criado vem apenas de terceiros, vem dos intelectuais ou vem de pensadores, enfim. É outro ponto de discordância. E ele fala, claro, que não são todos os intelectuais que fazem isso em prol do Estado, mas que é muito comum que existam esses intelectuais e eles que fazem com que o Estado se mantenha. No capítulo 4 ele vai falar como o Estado transcende os seus limites. E nesse capítulo é interessante que ele vai tratar especialmente da questão tão difícil que é a separação de poderes, essa limitação do Estado. Porque a gente tem, na evolução dos direitos humanos, a primeira fase dos direitos humanos são aqueles direitos do indivíduo contra o Estado, que o Estado não pode ultrapassar os limites individuais do ser humano. E é sempre muito citado, inclusive ele cita aqui também, como principal documento que representa isso, a Constituição Americana, como esse documento que trata dos direitos que o ser humano tem em face do Estado, que o Estado não pode ultrapassar.
E ele vai falar sobre essa dificuldade de ter essa limitação. Ele vai usar o principal exemplo que ele traz exatamente disso os Estados Unidos, são os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos existem algumas limitações em relação ao governo federal e aos governos estaduais. E aí, algumas decisões poderiam ser vetadas por um ou outro, tem legislações diferentes em cada estado, enfim. Mas ele sempre fala que como nunca é capaz de ter uma limitação em todos os âmbitos. Por exemplo, ele dá o exemplo de que poderia ter a limitação do poder do governo municipal perante o estadual também, ou perante o federal. O que ele está querendo dizer é que não é possível limitar a ação estatal de uma forma geral. Se a gente pensar no Brasil, o Estado brasileiro não tem nenhuma capacidade de vetar uma decisão do governo federal. Seria mais ou menos isso. Ainda que tenha a possibilidade, como os Estados Unidos têm, é extremamente difícil conseguir conciliar tudo isso e conseguir limitar sempre. E aí é claro que a maior exemplo que a gente tem disso, historicamente falando, é a separação dos três poderes de Montesquieu, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário, e sempre vai acabar com o judiciário dando a última palavra. Tem até constitucionalistas que falam sobre a Suprema Corte ser superior aos outros poderes justamente por essa capacidade. É isso que ele está querendo dizer. No caso, não, em algum momento vai ter o Estado decidindo de uma forma definitiva, sem limitação de outros poderes, de outros indivíduos. Em algum momento o indivíduo vai ter um direito ferido pelo Estado por essa ausência de limitação, porque o Estado sempre transcende esses limites. No capítulo 5º, ele vai falar sobre o que o Estado teme. E aqui na primeira página ele vai falar que a morte de um Estado pode ocorrer de duas formas principais: através de sua conquista por outro Estado ou através de um golpe revolucionário engendrado por seus próprios súditos, em resumo, por meio de uma guerra ou de uma revolução. E é aqui o grande ponto, né? Porque a ideia do libertarianismo é o fim do Estado, e o fim do Estado, como ele mesmo diz aqui nesse livro, só é alcançado por meio da revolução. É inevitável, e é isso que um Estado vai tentar, de certa forma, impedir que aconteça. E ele vai falar sobre esse problema da guerra, essa ambiguidade da guerra, que inclusive vai culminar no próximo capítulo, capítulo 6º, que é como os Estados se relacionam entre si, que é porque a guerra é muito benéfica para o Estado, de certo ponto de vista, porque ela vai trazer lealdade, vai trazer de volta esse patriotismo que todo libertário considera dispensável, não acha necessário existir esse tipo de coisa. Já o conservadorismo é diferente. Mas aí a guerra tem essa possibilidade de gasto muito grande, tudo isso que tem uma guerra, mas a contrapartida negativa seria essa possibilidade de ser anexado por outro Estado, que é o fim do Estado, como ele mesmo diz, né? São esses dois meios, a revolução e a guerra. E nesse capítulo 6 ele também vai falar que as tentativas internas ou domésticas de limitar o Estado entre os séculos 17 e 19 alcançaram sua forma mais notável no constitucionalismo, e a contrapartida externa ou de relações internacionais foi o desenvolvimento do direito internacional. Mas, como é claro para todo mundo e como ele também defende, essas duas coisas não são suficientes para limitar o poder do Estado, mas isso é uma coisa que se busca desde sempre, e eu até trouxe como exemplo aqui o livro do Roger Scruton, Como Ser um Conservador, e aqui ele vai falar sobre isso, sobre como o constitucionalismo, o Estado constitucional, o Estado democrático de direito, enfim, como se queira dizer, é o que mais se alcançou de positivo até o presente momento para limitar o Estado. Foi o máximo que conseguiu se estabelecer até o presente momento. Por isso que para um conservador é necessário se manter isso, porque afinal foi a forma que se conseguiu até hoje e não se conseguiu uma forma mais adequada de limitar o Estado. Então, para um conservador, sempre vai tentar manter aquilo que se conseguiu de melhor, digamos assim. Já para o libertário, não, ele realmente vai questionar essas coisas, vai dizer que não funcionaram e que precisam ser substituídas. Mas a grande questão é o que vai substituir, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Você pode me dizer que toda a estrutura montada até o momento é equivocada, mas você precisa me dizer o que você quer colocar no lugar. Esse é o grande problema do anarcocapitalismo, na minha opinião, no meu ponto de vista. No capítulo 7º, ele vai falar sobre a história como uma corrida entre o poder estatal e o poder social,
E aqui ele vai trazer outro pensador, que é o Albert J. Nock. E para esse pensador existem esses dois poderes. O poder social é o poder do homem sobre a natureza, padrão de vida alcançado pelos homens em trocas mútuas. E o poder estatal é o poder sobre o homem. É essa capacidade de reprimir o ser humano, reprimir o individual. E aí tem esse conflito entre esses dois poderes, que é o que ele está tratando aqui em todo o livro. E ele vai terminar o livro trazendo esse questionamento, trazendo essa reflexão, falando que o problema do Estado está evidentemente muito longe de ser resolvido. Talvez novos rumos de pesquisa devam ser explorados se quisermos algum dia obter a solução final bem-sucedida para a questão do Estado. E aí, é claro que ele está correto em trazer essa reflexão. Esse livro aqui foi publicado, se eu não me engano, pela primeira vez em 1974, alguma coisa assim. E eles veem sempre, o libertarianismo vê o século XX como essa grande ruptura e essa demonstração de que o Estado deu errado por conta aí de toda a tentativa de modernizar as leis que se deu até o século XIX, mas no século XX culminam em revoluções e em ditaduras, tanto nazista quanto comunista, fascista, enfim. E esse é o grande ponto deles contra o constitucionalismo, que difere do que eu falei em relação ao conservadorismo, que considera que foi o melhor que a gente alcançou até o presente momento. Essa é uma obra bem introdutória, como deu pra ver. Ele simplesmente traz alguns questionamentos, eu acho muitíssimo válido, a leitura é muito válida. Ainda que eu tenha discordado em alguns pontos e buscado aí essas respostas, tenho certeza que existe uma literatura imensa sobre libertarianismo e que terão muito mais respostas aos questionamentos. E por isso eu pretendo continuar a estudar o assunto. É isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida, um comentário. Lembre-se de se inscrever no canal, que me ajuda bastante. E até a próxima!